contemplar em ser com você, ser com você. Vem cá, Gabriel. Ser Com você, com você. Somos com você. Com você. com você. Estenda as mãos para cá. Lamantoia kerbi anara labassoi. Lemantoia calabaraba. Comece a orar, comece a orar. Peça ao Senhor, fala conosco. Peça ao Senhor, fala conosco. Diga para Ele, fala comigo, Pai. Usa esse vaso. Diga para o Senhor, peça ao Senhor para que Ele libere tudo aquilo que Ele tem buscado em Deus sobre a tua vida. Meu Deus, graças te dou, Pai. Nessa noite, bendizendo e exaltando ao teu nome, eu apresento a vida do teu filho que irá ministrar a tua palavra ao nosso coração. Que possa ser derramado tudo, meu Deus. Que as revelações sejam derramadas desse altar ao nosso coração, para que não possamos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua boa, perfeita, tua boa, agradável e perfeita palavra. Que as tuas santas escrituras saltem aos olhos do teu filho, para que possamos ser comunicados por essa palavra de fé. Usa ele com poder e autoridade. Eu entrego Gabriel em tuas mãos. Eu oro em o nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom, vocês estão sentindo a presença de Deus que está neste lugar? Meu Deus, o coração chega a quase a sair da boca aqui, tá? Tá forte, irmãos, tá forte. Aqui em cima parece que é mais. Meu Deus, aleluia. Mas eu costumo dizer que algumas coisas têm que estar no seu devido lugar para que alguma coisa aconteça. Assim como tem a estufa, né? Às vezes para uma planta crescer saudável é necessário colocá-la na estufa. E na estufa o ambiente tem que estar adequado, né? O clima tem que estar adequado, a temperatura é controlada, ela tem que ser aguada da medida certa para que a planta cresça. Quero dizer para vocês que hoje o templo da Abapai é uma grande estufa. E nós somos as plantas que aqui temos que amadurecer e crescer em Cristo. Então fique ligado, irmão, fique ligado, não deixa nada te tirar a tua atenção. Vidas podem ser restauradas aqui nessa noite. Abra a nossa Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. João capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-se eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E eles lhe disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na. Portanto, eles não eram capazes de puxá-lo por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se no mar. E outros dos discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes.
Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disseram-lhe Jesus: vinde e jantai. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele lhe disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes o que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhes pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque lhe ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus, Senhor. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso, significando com que morte havia ele de gloriar a Deus. E tendo falado isso, disse: segue-me. Aleluia. Glorifica a Deus nessa noite. Vamos começar a preparar um ambiente para Deus nessa noite. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa cujo nome é Pedro, um apóstolo, um discípulo de Cristo, um dos primeiros ali a ter seu chamado a segui-lo. Um homem que talvez, se nós pudéssemos eleger um dentre os discípulos que parecesse mais conosco, seria Pedro. A principal característica de Pedro, até o seu ponto mais alto, depois de Atos, da descida do Espírito Santo, até a sua verdadeira conversão, é a inconstância. Nós somos seres inconstantes. E vira e mexe, o pastor está pregando aqui neste púlpito, a mensagem está chegando ao nosso coração, nos alertando do quão perigoso é ser inconstantes, do quão difícil, do quão nos causa dano ser inconstantes. Pedro não era um homem letrado. Pedro, ele era um pescador. Ele era galileu, nasceu e cresceu numa terra de escuridão. A influência gentílica era esmagadora na Galileia. Irmãos, a gente parar para pegar o mapa, as Bíblias de estudo sempre tem um mapa, e vai ver lá o mapa nos tempos de Jesus. Você vai ver, Jesus, ele era um galileu. E a Galileia, ela não era um lugar assim, para aquela época, um lugar, vamos dizer que é um Santa Cristina, de Cataguases, aquele bairro mais chique. Não, cara, a Galileia era um lugar mais pobre, um lugar de pessoas menos letradas. E principalmente, um dos piores fatores que existia na Galileia era de que era um lugar onde crendices e mitos e lendas e coisas aconteciam naquele lugar. Era um lugar que era muito influenciado pelos gentílicos. Quem eram os gentílicos? Os povos que não eram judeus. Então não era um lugar onde o judeu gostaria de crescer. Mas, cara, Deus é incrível, porque normalmente nesses lugares, assim como Pedro, assim como o próprio Cristo, saem de lá grandes homens, Eu quero dizer para você que não importa de lugar que você saiu para chegar aqui até essa noite, você pode sair daqui muito maior do que você chegou aqui, em Cristo Jesus. Pedro e nenhum dos discípulos ocupava uma estatura grande na pirâmide social. Todos eram pobres, todos eram... A gente pega aí com exceção de Judas, que cuidava da bolsa, que talvez tinha uma instrução maior, e de Mateus por ser coletor de impostos. O resto eram todas pessoas simples. Pedro não era diferente. Pedro era um pescador. Pedro tinha uma empresa de pesca com seu irmão e com os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. João aqui escreve essa carta, esse evangelho. E eles, como pescadores, eu quero que vocês entendam essa noite. Pega o seu trabalho hoje, o que você faz da sua profissão hoje. Agora entende que tudo que você tem é isso. Imagina isso. Sabe? Pedro, por ser pescador, era tudo que ele tinha, cara. Pedro, todo o seu sustento vinha da pesca. Ele não tinha com que outras coisas contar. E ele vivia numa época que os impostos que Roma colocava sobre aquele povo eram altos. Quero que você entenda que muitas das vezes Pedro ia pescar,
pensando que ele tinha que arrecadar, pescar os peixes para vender no outro dia na manhã, para poder pagar um imposto. Senão, né, complicava a vida deles. Pedro, quando Jesus o chama, o conhece pela primeira vez, Pedro tinha passado uma noite inteira tentando pescar. Lucas 5 vai dizer isso. Lucas 5 vai contar o chamado de Pedro. E ali acontecem algumas coisas interessantes. Jesus já havia iniciado seu ministério e pequenas pessoas, uma multidão, começavam a segui-lo. Ele vai até a praia e começa a falar para aquelas pessoas, mas ele se sentia apertado perante elas. Então, ele vê, né, isso é um amanhecer, né, as pescas sempre eram feitas à noite, para que logo pela manhã vendesse o peixe fresco. Logo ao amanhecer, eles vê 2 barcos, né? Ali Pedro estava com a sua equipe de pesca. E quando ele chega lá, ele pede para subir no barco. E não era no barco que estavam os outros discípulos, era o barco de Pedro. Aqui já me mostra que Cristo tinha ali um encontro naquele dia para poder estar com Pedro. E ele sobe para aquele barco, e ele continua e prega para aquelas pessoas que estavam ali. Cristo usa o barco de púlpito. E é interessante isso, que o mesmo recipiente, o meio de locomoção que deu a Pedro uma noite frustrante, era o local onde Cristo estava usando para pregar. E era o local onde Cristo usou para que as pessoas ali reconhecessem Ele. Como assim, Gabriel? Pedro reconhece. Acaba Cristo de pregar, ele vira para Pedro e fala: Pedro, vai-te ao largo, vamos mais ao fundo, lançarás a rede novamente. Sabe qual é a primeira palavra que Pedro fala para Jesus? Mestre. Pedro, pelo que ele ouviu, ele reconhece Cristo como mestre. E ele aceita aquela condição, mas não de cara. E aqui que eu quero entrar na história de Pedro. Pedro, como eu disse, ele é inconstante. Pedro, ora ele está aqui, ora ele está lá em cima. Sabe, ora ele está num profundo desânimo de uma experiência que não teve um sucesso. Outra hora ele exerce uma fé robusta que ninguém tem como comparar. Isso começa nesse dia, no chamado de Pedro. Pedro vai e fala: Cristo, Jesus, mestre, a noite toda eu passei pescando. A noite toda eu joguei para um lado, joguei para o outro, né? E eu não encontrei. Gente, Pedro, toda a sua vida dependia da pesca. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas aquela noite o mar não estava para peixe, né? Ele fala meio que tenta jogar isso para Jesus. Mas ele fala, isso é a natureza de Pedro que está embaixo. Ele está agora com profundo desânimo. Mas de repente entra a palavra mas. Né? Muitas vezes eu ouvi aqui o Eduardo falando, quando essa palavra aparece, alguma coisa muda, cara. O mas serve para dizer que algo que não estava acontecendo vai passar a acontecer. É uma oposição, uma contraposição, é um porém, é um todavia. Então Pedro disse: eu não pesquei nada, Cristo, eu não sei o que fazer, eu não consegui pescar nada, mas alguma coisa vai mudar. O que muda? Jesus estava lá. Tudo muda quando Jesus está presente. O ambiente não fica o mesmo. Por isso eu digo para você que se você já sente a presença do Espírito Santo, glorifica e adora nosso Senhor Jesus. Aleluia. Pedro fala: mas sob a tua palavra eu lançarei. Sob a tua palavra. Pedro saiu de um homem sem fé alguma para um homem com grande fé, porque já tentou a noite toda, ele com toda a galera. Agora vem uma pessoa que ele não conhece, que ele ouve um ensinamento e fala para ele jogar, e ele vai e joga. O que mudou? A fé dele cresceu, ele teve fé. Aí vem Romanos, vai falar o que pra gente? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A palavra naquele momento era o próprio Cristo. As palavras que ele proferiu era a palavra de Deus, porque ele era o Cristo, ele era o próprio Deus. Então o que mudou? A presença de Jesus e a palavra. Quero dizer para você que enquanto você puder estar tendo acesso à palavra de Deus, cara, a sua vida não pode continuar na mesma. Sabe por quê? Porque nós temos que adquirir fé, nós precisamos de crescer em fé quando nós estamos tendo contato com a palavra. E Pedro joga a rede e acontece um milagre. Ele não pegou nada a noite inteira, eles rodaram todos os cantos do lago ali, do mar, mas agora as redes se enchem tanto,
que ele tem que vir chamar o outro barco para ajudar ele, que senão aquilo ia acabar, ia afundar tudo. Agora eu fico pensando, pastor, o que passa na cabeça de Pedro? Porque ele estava desanimado, ele não conseguiu nada. Às vezes ele tinha que pagar um imposto no outro dia. De repente aparece um e que ele fala e algo acontece. Um milagre acontece na frente de Pedro. As redes se enchem e começa a puxar o barco. Pedro sentiu, Pedro viu, Pedro visualizou o milagre. Não tem como ele ficar do mesmo jeito. Não tem como. Quero dizer para você que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, não tem como mais ser o mesmo, cara. Não tem como. Talvez você chegou aqui nessa noite, mas ainda não teve esse encontro, sabe? Essa intimidade. Não chegou. Mas se você tiver esse encontro, vai mudar as coisas. E Pedro reconhece. Pedro vai. Ele fica maravilhado com o que acontece. Maravilhado. Sabe o que aconteceu naquele momento ali? Cristo pescou Pedro com a sua rede de graça. A graça alcançou Pedro. Pedro ali naquele momento se sentiu cheio ali. Mudou, alguma coisa mudou. Ele saiu do maior desânimo para um mais alto de fé. E Pedro era assim, cara. Ali Pedro passou a ser agora um pescador de homens. Ele vai caminhar com Cristo. E diversos acontecimentos vão acontecer nos 3 anos em que Cristo ministrou ali o seu ministério. Um deles está em Mateus, no capítulo 14, versos 22 ao 36. O que acontecia ali? Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes. Ele vira para os discípulos e fala: podem ir velejando, podem ir para o mar, que eu já vou daqui a pouco. Só que ele vai orar, ele vai ao monte. Quando ele vai para atravessar o lago, né, para ir para Cafarnaum, os discípulos já estavam lá, mas alguma coisa mudou. Estava tendo uma tempestade. O barco que os discípulos estavam começou a querer afundar. As ondas estavam fortes, estava tudo para cair. Eles iam afogar, iam morrer. Em meio àquele desespero, àquela confusão, um vulto aparece. Os discípulos passam a achar que é um fantasma. Mas Jesus vai e grita: sou eu, acalma. Naquele momento, né, em meio àquela dúvida entre ser um fantasma ou ser Jesus, Pedro tem mais uma vez uma atitude em que mostra o quão elevada era a sua fé. Pedro vai falar, né? Cristo, se é tu mesmo, me ordene que eu vá até você. E Cristo fala: vem. E Pedro vai e vai. Pedro, olha só, gente. Tudo bem que Jesus tinha feito vários milagres. Jesus está andando sobre as águas. Mas de repente no mar que eles estavam com medo de morrer, Pedro resolve tomar a atitude de descer. Sabe o que acontece? Se você quer andar sobre as águas, comece tirando o pé do barco. Não tem como viver o sobrenatural sem começar com o natural. Tudo precisa de um primeiro passo. É necessário ter coragem. Às vezes você chegou aqui nessa noite e é necessário você descer do barco para andar sobre o mar. E Pedro faz isso e ele começa a andar. Agora o mar revolto, aquilo que não era estável, passa a virar um chão. Pedro pisa. Eu imagino o sentimento de Pedro, a alegria naquele momento, a certeza de que Cristo era o verdadeiro Deus, aquilo tudo. E ele olhava para Cristo, ele estava andando em direção a Cristo. Mas alguma coisa mudou. Aí vem a palavra mas, mais uma vez. O que muda? A alta fé de Pedro, que o difere de todos os outros discípulos. De repente, se esvazia de novo. Ele tira os olhos de Jesus e passa a observar que as ondas estavam fortes e grandes. Sabe o que acontece? A fé despenca, ele afunda. Se você não entendeu o que aconteceu aí, toda vez que nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós estamos perdidos. Por isso que o nosso alvo, o nosso rumo é Cristo. Nós devemos estar tentando voltar para a nossa origem, que é o céu. Nós estamos aqui peregrinos, isso aqui nós estamos morando de aluguel aqui. Vamos voltar para casa. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem que pensar em lá, é na eternidade. Então nossos olhos têm que estar fixos em Deus, em Cristo.
Não deixe de olhar para Ele. Se você continuar sempre olhando para Ele, você vai ver que Ele é o caminho que vai levar até a vida, que Ele é o caminho que vai levar até a eternidade. Pedro deixou de olhar para Cristo e ele afundou. Sabe uma coisa que acontece interessante, William? Que Pedro, ele grita, socorre-me, ajuda. Em meio a tempestade, está afundando, é um mar. Aí olha só o seguinte versículo. Jesus vai e estende as mãos e puxa Pedro. Espera aí, Pedro grita, mas Jesus está do lado. Sabe o que acontece? Quando a gente está perdido, a gente acha que Jesus está longe. Quando a gente está em pecado, às vezes a gente vem para a igreja e eu sou um pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente acha que Jesus está longe, mas Jesus não saiu do lugar que Ele mantive. Ele sempre está no mesmo lugar. É a gente que afasta. Por isso o pastor fala da ceia. O pecador não tem que ficar de fora, cara. Nós somos todos pecadores. Vem para a mesa, vem para a ceia. Pedro achou que Jesus estava longe dele, mas não estava. Jesus vai, estende a mão e salva Pedro. Quero dizer para você, que não importa o quão você ache que você está longe, Cristo pode te resgatar nessa noite. E esse é o Pedro, cara. Esse é a gente. Somos nós, inconstantes. Fé, descrença. Né? Razão, fé e razão. Fica essa briga. Outro momento que acontece isso com Pedro. Pedro, momentos antes, né, após ceiar, já em Jerusalém, momentos antes de ir para o Getsemane, para o jardim, Jesus vai falar: Simão Pedro, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé, olha só a fé, não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Olha só Pedro. Pedro neste momento está usando qual? Aquele grau de fé dele. Satanás queria pegar Pedro. Isso tem um motivo, cara. Pedro era um alto influenciador. Pedro era o líder dos discípulos, tanto antes da sua conversão genuína, quanto depois. Pedro sempre foi o líder. Pedro é aquele que influenciava. Lá em João 21, que nós vamos chegar daqui a pouco, Pedro fala: vou pescar. Aí os discípulos vão atrás. Cara, ore pelos seus líderes. Ore pelos seus líderes. Porque se ele tomar uma atitude que vai contra a palavra de Deus, vai contra a ordem de Deus, a gente vai atrás. Isso é natural. Ou você vai influenciar alguém, ou você vai ser influenciado. E nós somos ovelhas, nós vamos seguir. Então ore pelo pastor, para que ele não venha tomar nenhuma atitude errada. Graças a Deus a gente tem sempre seguido o nosso pastor por caminhos que estão nos levando à vida eterna. E Cristo fala para Pedro: Pedro, Satanás queria te pegar, mas eu orei para você. Agora vai, fortaleça teus irmãos. Pedro se enche. Jamais eu te negaria. Eu estou pronto para ir para a morte e para a prisão contigo, Deus, Cristo. Mas a gente não sabe que isso não aconteceu. Jesus vai falar para ele assim: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pedro, imagina que neste momento toma um baque, fica assustado, e logo que acontece isso, eles vão subir para o jardim. E lá no Getsemane, Cristo vai levar os seus mais chegados, Pedro, Tiago e João. Chega lá, Cristo agora vai passar pela maior batalha de todas. Ele agora vai ter que experimentar, ele vai ter que suportar o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre as nossas cabeças. Nós pecamos, destituímos, fomos da glória de Deus, ficamos separados devido ao pecado. Cristo estava indo como cordeiro imaculado, santo e irrepreensível, pagar por nós. Não tem como. Era a maior batalha de Cristo. Ele leva consigo os discípulos, e ele vai e sai para orar. Ele ora, aquela oração de choro. Ele volta, encontra os discípulos dormindo. Sabe quem que ele acorda? Pedro. Tinha Tiago e João. Pedro, cara, Pedro, acorda, não pode vigiar comigo. E ele volta, mais uma luta daquelas, oração, choro. Chega lá, volta novamente, os discípulos estão daquele jeito. Pedro, acorda, Pedro. Para de ser inconstante, Pedro.
Cadê sua fé, Pedro? Volta Jesus mais à frente, se ajoelha. E agora não é mais um momento simples. Agora Jesus chora gotas de sangue. O suor dele passa a ser sangue. Uma batalha de sangue estava sendo travada. Ali era o momento que Satanás não queria que de maneira nenhuma ele vencesse. Porque se Cristo de alguma maneira não suportasse a ira de Deus, a santa ira de Deus, a gente estaria perdido. O nosso êxodo, a nossa saída, a nossa liberdade veio a partir daquele momento. E Cristo sai de lá depois dessa batalha que ele tem que ser fortalecido por um anjo. E quando ele volta, ele já não acorda para repreender eles mais. Ele já fala, vamos, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue aos homens. Então, pega Pedro, pega Tiago, João, pega os outros discípulos, chega Judas com a comitiva. Pedro naquele momento, depois de não ter vigiado nem um pouco, de não ter ficado alinhado com Cristo, não estavam no mesmo pensamento, não estavam com o mesmo sentimento. Ele me arranca uma faca, corta a orelha do soldado. Cristo tem que consertar a bagunça que Pedro faz. Sabe o que acontece quando a gente não está alinhado? A gente toma atitudes que não são as mesmas atitudes, cara. A gente toma atitudes que vêm do nosso eu, do nosso coração, aí vai por água abaixo. Aí Cristo depois tem que ficar consertando, tem que regenerar. A gente não pode tomar atitude só nossa, do nosso coração. E isso toda vez vai acontecer quando a gente estiver desalinhado. Beleza, Cristo pega, é entregue para os pecadores. A partir de agora, Pedro já fica, lembra de Pedro. Primeiro, Cristo fala que vai negar ele. Segundo, ele vai tentar orar junto com Cristo e não consegue, dorme. Agora terceiro, ele toma uma atitude que ele está achando que está salvando Cristo e é repreendido. A moral de Pedro agora foi aonde? Lá embaixo. Ele está naquele momento pior da vida dele. E Cristo é levado. Cristo vai passar por todos aqueles julgamentos fajutos, julgamentos ilegais que o Sinédrio teve que fazer para acusá-lo. E lá em Mateus 26, do 69 ao 75, vai dizer o seguinte: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Cara, cadê o Pedro que pisou na água? Cadê aquele Pedro? Cadê aquele Pedro que abandonou todo o seu sustento, todas as suas redes, tudo que ele tinha para seguir a Cristo? Cadê aquele Pedro? Inconstante. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai falar: eu não o conheço. Versículo 70, mas ele negou diante de todos, dizia: não sei o que dizes. Versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Olha como está piorando a situação de Pedro. Primeiro ele só nega: eu não conheço Jesus não. Agora ele fala: eu juro que eu não conheço Jesus. Caraca, o que está acontecendo com Pedro? O que está acontecendo com aquele discípulo que é líder? Versículo 73. E logo depois, aproximando dos que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Cara, começou com ele negando, depois ele jura e agora ele ainda pragueja. Praguejar é lançar nomes, ofensas, xingamentos. Agora Pedro sumiu, cara. Aquele Pedro que eu e você estavam conhecendo até agora, sumiu. Agora ele está no seu pior estágio. E a Bíblia vai dizer: imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Agora, cara, chega num momento em que talvez nós, em algum momento da nossa vida, já se encontrou. É quando a gente trabalha, sabe, a gente está tendo a nossa vida, mas de repente a gente começa a ver tudo desandar. O nosso emprego, o nosso serviço desanda, começa a sofrer perseguição, aí você vai fazer alguma coisa, você toma uma atitude errada, começa a desandar no seu relacionamento de pai e mãe, com o esposo, com a esposa. Sabe, quando tudo começa a dar errado, o que vai fazer? É chorar. Pedro sai para chorar. E agora foi a última vez que a gente vê Pedro aqui. Agora Jesus vai
ser açoitado, Jesus vai receber a coroa de espinhos, Jesus vai, cara, sofrer todo tipo de dor, vai ser pendurado no madeiro, vai ser crucificado. Pedro não estava ali em nenhum desses momentos. Jesus morre, Pedro não estava ali para poder providenciar um sepulcro para ele. Cadê Pedro? Percebeu que tudo começou a desandar depois que ele tirou os olhos de Jesus? Até a sua declaração de fé foi por água abaixo. Lembrando que Pedro é aquele cara que fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Deus escolheu Pedro para revelar quem era Cristo. Mas agora Pedro deixou tudo por aí por água abaixo. Agora a gente entra em João capítulo 21. E seria aqui a nossa ideia principal da mensagem. Jesus viu isso tudo. Jesus sabia que isso ia acontecer, ele disse para Pedro. Mas Jesus não revela algo para Pedro que não tem solução. Jesus já estava trabalhando na restauração de Pedro. Lá em Marcos, capítulo 16, Cristo havia morrido, colocado na pedra, no sepulcro. Chega Maria e vai até o sepulcro. Quando ele chega lá, vê um anjo, um homem de vestido de branco. Fala: aquele que vocês procuram aqui já não está, já foi embora. E o anjo diz assim: a essa altura Jesus já sabia que Pedro tinha perdido sua identidade. O anjo vai dizer o seguinte: não tenha medo, disse ele para as mulheres. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Mas ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro não era um discípulo? Por que tem que pegar o Pedro, separar dos discípulos e falar: vai, diz para os discípulos e diz para Pedro? Porque Cristo estava ali já começando o processo de restauração de filho. Pedro era filho de Deus, cara. Pedro era filho. Pedro estava debaixo de uma paternidade celeste. E nós precisamos entender que nós não podemos sair debaixo dessa paternidade. Se você se encontra em um lugar que é diferente do lugar de filho, volta para o lugar de filho. E Jesus vai tratar isso. Isso acontece. Pedro vai lá, diz para os discípulos e para Pedro que eu vou encontrar eles lá na Galileia. E agora a gente chega no nosso texto que a gente leu, João capítulo 21. Depois dessas coisas, de tudo que nós falamos, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Disse-lhes, aí Simão está com os discípulos e ele fala: vou pescar. Agora eu quero que vocês entendam, vamos lá. Pedro negou, Pedro já chorou, Pedro já fez tudo. O que resta para Pedro? Voltar para a velha vida, cara. A única coisa que restou para Pedro, que a escolha que ele teve foi o quê? Ele não aguentou esperar Jesus, cara. Ele foi avisado que era para esperar ele na Galileia. Ele não aguentou. Pedro voltou a pescar. Carregou com ele as outras pessoas. Aparece um homem na beirada. Eles pescam a noite inteira e não dá nada. Aparece um homem pela manhã na praia. Alguém está lembrando dessa cena? Aparece um homem pela manhã na praia. Eles não sabem que é Jesus. O homem grita: filhos! Vocês entenderam aqui? A palavra filhos aqui carrega uma tonelada de graça. Ele poderia ter falado: Pedro, negador, Tiago, fujão, Tomé, seu incrédulo, vem cá que eu vou pegar vocês. Mas não, é filhos, é filhos. Oh, meu Deus. Não importa o que você fez, não importa o que Pedro tinha feito, filhos. Aleluia. Aleluia. Eles perguntam: tem alguma coisa de comer? Jesus pergunta, eles não sabem. A resposta deles é seca: não. Pensaram que talvez seria uma pessoa qualquer que estava pedindo de comer. Mal sabiam eles que Jesus nem queria nada de comer. Quando eles chegam carregando a rede vazia, vai indo para lavar, não tinha conseguido nada, ele vê que Jesus estava lá. Já tinha uma fogueira, já tinha pão, já tinha peixe. Só que antes disso, vamos rever a cena. Esse cara que gritou lá perguntando se tinha de comer, falou o seguinte: lancem a rede à direita do barco. Agora João, o discípulo amado, ele tem uma coisa que é interessante que a gente tem que pegar. Ele teve
discernimento. Ele teve, ficou esperto, ele estava ligado. Peraí, eu, João, Pedro, Tiago, André, Mar, noite inteira, não pesca nada. O homem fala, joga à direita, eu jogo e peixe aparece. Pedro, é o mestre, é o Senhor, Pedro. Cara, Pedro sai correndo, abandona tudo, mergulha no ar. A Bíblia fala que eles estavam cerca de 90 a 105 metros de distância da praia. Pedro vai nadando na frente. Os discípulos estão carregando o barco lotado de peixe para tentar chegar na margem. Quando ele chega lá, vai para encontrar Jesus, né? E ele tem aquele encontro. Eu fico pensando, o que passa na mente de Pedro naquele encontro ali? Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no pequeno barco que estavam distantes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas. Cara, por que aparece esse negócio aqui? Eu fico perguntando às vezes, por que tem elementos que são descritos, que parecem fora de importância? Para que tinha que falar que tinha uma brasa no chão? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. No Novo Testamento, só em 2 momentos aparece a palavra brasa. Sabe quais são os momentos? Primeiro momento, quando Pedro está negando Jesus pela segunda vez. Ali a Bíblia vai descrever para a gente que Pedro estava perto de brasas. Pedro estava perto de uma fogueira quando ele nega. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Remontando o cenário em que Pedro teve a sua queda. Por que ele estava fazendo isso? Por que Jesus estava preocupado em remontar esse cenário? Por quê? Por quê? Por quê? Cara, Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele vai lhe restaurar onde você caiu. Sabe, onde Satanás usou para te derrubar, Cristo vai lá e usa para te levantar, para te colocar de volta no lugar de filho. Coloca a brasa. Pedro chega e já vê aquela brasa, já bate a lembrança. Cara, você já percebeu que Jesus tem a senha do nosso coração? Sabe quando você se sente um pouco desviado, uma coisa assim, de repente você passa e vê aquele hino que a irmã colocou para tocar assim, que você está passando na rua, ouviu aquela música, e era a música da sua conversão, o hino da sua conversão, aí você se lembra quem você é. Cara, Jesus sabe a senha. Pedro reviu o cenário remontado, vai, e ali eles têm uma conversa, né? Primeiro Cristo vai mandar eles puxarem os peixes, eles contam os peixes, aí Jesus já está com peixe assado e pão assado, comam. Pedro, janta. Pedro, toma, Pedro. Come aqui, Pedro. E Pedro ainda não teve aquele contato direto com Jesus. Ele ainda não se desculpou. Mas Jesus não quer saber se ele já se desculpa. Ele já estava, toma, Pedro. Aí, beleza. Agora acontece o seguinte fato. Uma conversa. Jesus vai falar o seguinte. Depois deles jantarem. Assim, entendeu? Eles jantaram, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Por que mais do que estes, Por que Jesus está preocupado em perguntar para Pedro se ele está amando Jesus mais do que os outros discípulos? Porque ele tinha falado isso lá atrás. Ele tinha falado que ainda que todos o negassem, ele não faria. Olha só Jesus fazendo voltar lá atrás para poder reerguer Pedro como filho. Pedro, tu me amas? Sabe que isso que eu te amo, Cristo. Só que aqui a pergunta é repetida 3 vezes, a resposta 3 vezes. Só que no português a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui. Quando a gente vai lá para o grego, né, a língua original que foi escrito, tem uma coisa interessante ali. Quando Jesus pergunta a primeira vez a Pedro, ele fala, Pedro, filho de Jonas, agapas me? Agapas, né? Vai ser uma forma verbal de falar o verbo ágape. O verbo ágape é o amor incondicional. O verbo ágape é o amor que não vê nada de barreira. Ele vai amar independente de todas as coisas. É o amor com o qual Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor ágape. Jesus está falando, Pedro, agapas-me, tu me amas mais do que tudo, tu me amas acima de qualquer circunstância. Sabe qual é a resposta de Pedro? Ele não fala, eu ágapo, né? Eu te ágapo, não. Ele usa uma outra palavra para amor, que no português é traduzido 2 vezes como amor. Ele usa filéu, que é o amor fraternal. Então ele está dizendo, é como se eu falasse, Pedro, tu me amas. Ele fala, Jesus, eu tenho um carinho por você, eu tenho um afeto por você, eu te amo como irmão. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, agapas me, filé me?
Aí agora o que Jesus está fazendo? Ele está usando a palavra que Pedro disse para poder perguntar para ele se pelo menos daquele jeito ele o amava. Aí Pedro responde novamente: eu te amo, com esse amor fraternal. E na terceira vez Jesus vai perguntar: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Pedro teve que declarar que ele ama Jesus? 3 vezes. Aí Pedro se entristece. Aí, só que todas as respostas, todas as vezes que Pedro falava que ele amava, Jesus falava: apacenta as minhas ovelhas. Cara, Jesus é o único que confia tanto, né, naquele que ele colocou na posição de filho, que ele acaba de perdoar e já dá um ministério. Cristo ali, além de restaurar a posição de filho de Pedro, ele está restaurando a posição de apóstolo. Apacenta, de pastor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu vou confiar sobre você as minhas ovelhas, Pedro. Cara, Cristo é tudo isso. Cristo é tudo isso. Cristo é esse ser, esse ser. Na hora que me faltam as palavras para descrever. Mas Pedro fez o que fez. Cristo vai, perdoa. Cristo vai, o reposiciona no lugar de filho. Cristo vai, o dá um ministério para ele. Cristo vai, restaura a vida dele. Para a gente encerrar, Pedro, a gente tem um final do diálogo aqui que Jesus fala, né? Versículo 18. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo. Você mesmo te cobrias de roupas. Você mesmo tomava conta da sua vida. E andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e ele te levará onde tu não queiras. Aí o versículo 19 vai falar: por que está dizendo isso? Ele falou isso significando com que morte Pedro havia de se gloriar a Deus. Pedro, que até então estava no seu pior momento, Cristo o coloca de volta no lugar de filho. Agora Pedro, sabe como Pedro morre? Crucificado. Pedro dá sua vida por Cristo. Só que não é nem aquela crucificação padrão, né? Inverta. Eu não sou digno de ser crucificado do mesmo modo que o meu Senhor. Mas Pedro foi restaurado. E eu pergunto para vocês responderem. Em Atos 2, quem era o pregador? Pedro. Em Atos 3, o coxo é curado. Quem era o pregador? Em Atos 5, os discípulos são interrogados. Quem era o pregador? Em Atos 6, tem problemas na igreja. Quem é o pregador? Em Atos 12, os apóstolos são presos. Quem é o pregador? Pedro. 1000 vezes Pedro. Pedro teve sua vida restaurada. Ele prega, milhares de pessoas recebem o Espírito Santo, milhares de pessoas se convertem, e ele deixa um legado maravilhoso pra gente. Pedro, tu és pedra. Aleluia. Aleluia. Quero dizer para você que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Em posição de filho de Deus, eu estou debaixo de uma paternidade que vai me levar para a eternidade. Se posicione. Aleluia. Volte, remonte a cena em que você caiu e vá glorificar a Deus. Dê a sua vida por Ele. Se preciso for, seja crucificado, meu irmão. Mas não fique da mesma maneira com que você caiu. Aleluia. Somos filhos de Deus, aleluia. Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Pai. Meu Deus, nessa noite aqui, meu Deus, pode ser que haja pessoas, ó Pai, que precisam ter a sua vida restaurada, ó Deus. Portanto, meu Deus, em nome de Senhor Salvador Jesus Cristo, derrama sobre essas pessoas a tua paternidade, Pai. Derrama sobre essas pessoas, meu Deus, a tua presença e o teu poder, Jesus. Em nome de Jesus, remonta, Pai. Remonta onde ele caiu. Coloca de volta na posição de filho. Restaura a identidade que nós perdemos. Tira toda a inconstância e nos leva para a vida eterna. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha frente, mas peço que da presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Não
já pisou? E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, e não sabe viver de onde estiver. Tem filho aí? Tem filho aí? Então adora! Adora! A glória de Deus. Deus vem com restauração nesta noite. Ei! Glória e Ô glória! e Santo! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Te adoramos, te adoramos, te adoramos! Profetiza! 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 Oh! Sim, meu Deus! Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão assim. E ore comigo. Diga: Senhor Jesus, assim como foi na vida de Pedro, faça na minha vida. Traz a restauração que eu tanto preciso. O ambiente está preparado. O cenário está pronto. A glória veio. Então Jesus, restaura aqui, ó. Diga para ele: restaura aqui, ó. Diga para ele: restaura aqui, Jesus. O problema não é o meu irmão. O problema não é o meu vizinho. Diga para ele: o problema não é o meu irmão. Não é o meu vizinho. Não é o meu pai. Nem muito menos a minha mãe. Diga para ele: o problema sou eu, Jesus. Mas eu sei que tu tem obra comigo. Comigo. Então restaura. 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 Ei, show. Vem Deus, vem Deus! Vem Deus, vem Deus, vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! E restaura! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! E restaura! Vem! Vem!
vem, 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 vem. Filho novo, tudo novo, tudo novo. Ei, ei, ei. Tudo novo, tudo novo. Cura, libertação, milagre de Deus. Tudo novo, tudo novo. Deixa Deus usar, deixa Deus usar. Ele está aqui, Ele está trabalhando no arraial, Ramadaia Sol. Deus está usando os profetas da casa. Então pega, 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 pega. Tem glória dele sendo derramada aí. Tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória. Tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória. Ei, pega, 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 pega. É Ele renovando a casa, é Ele renovando a família. Batiza, 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 renova, renova. Shoia calabadaia sol. Ele está na casa. Ei! Oh, tudo novo, 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 tudo novo. Olha Pedro, tudo novo. Olha Pedro, tudo novo. Ei! Eu profetizo o renovo de Deus sobre toda a casa, toda a casa. Pega isso no teu espírito. Pega isso. Jô, e ela, rabacalabassoria. Em nome de Jesus, seja tomado pela glória dele. Receba a cura. Meu Deus, toca no Ronan onde ele estiver e arranca a enfermidade com tua mão de poder. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, eu te repreendo agora. Eu te dou uma ordem. Pega tudo que é seu da vida do Ronan e vai embora. Larga o meu filho, vai embora. Larga o meu filho, vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. William, unge a Cristina. Cadê a Cristina? Unge ela. Unge ela.
Unge ela e ora. Unge ela. Para não. Meu Deus, em nome de Jesus, visita a Dona Rosa agora. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora. E eu te digo, seja arrancado nódulos do seio, em nome de Jesus. Sai! Senhor, restaura a saúde dela. Restaura a saúde dela. Restaura a saúde dela. Restaura a saúde dela. Eu entrego ela em tuas mãos agora. Opera, 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 opera. Espírito de enfermidade que está sob a tireoide da Cristina, eu te repreendo agora. Caroços, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Pega tudo o que é seu agora e sai, 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 em nome de Jesus. Gordura no fígado, vai embora. Glaucoma, vai embora. Miopia, vai embora. Astigmatismo, vai embora. Oh, caroços, eu te dou uma ordem. Vai embora. Câncer, vai embora. AIDS, vai embora. Em nome de Jesus. Dor nos ossos, fibromialgia, eu te repreendo agora. E eu te dou uma ordem. Em o nome de Jesus, vai embora. Sai, 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 sai. Ansiedade, sai. Enfermidade, sai. Depressão, sai. Angústia, sai, 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 sai. Que audições sejam restauradas agora. Em nome de Jesus. Toca nos ouvidos. Em nome de Jesus. Que haja uma desobstrução do canal de audição. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Vai embora. Surdez, vai embora. Sai. Ei, em nome de Jesus. Cremos no teu milagre. Cremos no teu milagre. Demônios, em nome de Jesus eu ordeno. Vai embora. Suicídio, em nome de Jesus eu te ordeno. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Medo, vai embora. Vai embora. Incerteza, vai embora. Vai embora. Síndrome do pânico, vai embora. Vai embora. Sai, 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 sai. Visita a Iolase agora. De toda enfermidade, toda dor de cabeça, todo mal-estar, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja agora arrancado em nome de Jesus. Ei. Meu Deus, restaura o aparelho digestivo do Miguel.
Em nome de Jesus, visita o Miguel agora e restaura a saúde dele. Tudo aquilo que não provém do Senhor seja removido agora da vida do Miguel. Eu ordeno agora: sai, 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 sai e sai. Em nome de Jesus. Meu predileto é Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Ei, nós estamos debaixo da chuva. Nós estamos debaixo da chuva. Segue a nuvem. Segue a nuvem. Segue a nuvem. Ei. Ei. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. O meu, o seu, tudo, o meu predileto. O meu, o seu, Jesus. Meu preferido, meu predilado, meu preferido, meu predilado é Jesus. Ei, Abadaia Sura. Oh, oh. Ei, 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 oh, ei, oh, ei, aba, aba, aba. Batizou aqui com o Espírito Santo e com fogo. Deus batizou do Espírito Santo e com fogo. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto. O batizador está aqui. E quem batiza no Espírito Santo é o próprio Cristo. Tem fogo aí? Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Seja inundado pela glória de Deus. Seja inundado pela glória de Deus. Oh, deixa eu agradecer. Queridos, nessa madrugada, 4:30 da manhã, eu vou sair numa aventura aí, tá? Mas domingo eu tô aí. Então sexta e sábado os irmãos não me vê, tá bom?
mas vê o presbítero William, tá? Vou montar numa XT 600 aí, dar um rolê, eu e a Cristina aí. Aleluia. Você não dá um glória a Deus por isso, não? Amém? Eu acho que o pessoal tá preocupado, né? A Lulu vai ficar com o Du e com a Maíssa. Você pode dar um glória a Deus por isso também. Ô, glória. E eu vou dar uma volta de XT 600 com a Cristina. E o Elber mandou revisar a moto todinha e tal. Vou deixar minha CBzinha com ele e vou na moto dele. Glória. Você ora pela nossa vida, tá bom? Coisa linda hoje, hein? Quinta-feira profética, hein? Tem renovo de Deus aí, renovo de Deus. Eu não sei como é que as pessoas conseguem trocar um culto por qualquer coisa. O que aconteceu? Quem pegou, pegou, irmão. Vai acontecer outras coisas, mas hoje aqui, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é é isso aí. Jesus. Senhor, graças eu te dou. Obrigado por cada vida presente aqui. Obrigado pelo batismo do Espírito Santo. Obrigado pelas curas. Obrigado pelos milagres. Nós vamos ouvir testemunhos. Em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa sejam ricamente abençoados por Deus. Eu profetizo o melhor do Senhor na vida deles. Que possamos ser restaurados para nunca mais sermos inconstantes. Há um Pedro antes da restauração e há um Pedro após a restauração. Ei, você vai morrer, Pedro, crucificado. Faz o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado como ele. Me crucifica de cabeça para baixo. Pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, muito obrigado. Leva o teu povo em paz, dirige os caminhos. Seja o protetor e o guarda fiel para os guardar e os livrar de todo o mal. Abençoa amanhã a nossa jornada, meu Pai. Eu, a Cristina, alguns filhos da casa saindo aí de carro e nós pegando carona. Nos abençoa, Pai. O Senhor já tem nos abençoado, mas coloca os teus anjos ao nosso redor, guardando, livrando e protegendo. Que a nossa aventura seja uma aventura sadia, regada pelo teu Espírito Santo. E se no meio do caminho tiver alguém para orar, salvar, curar, fala com a gente, Espírito Santo. Estamos preparados, estamos cheios, carregados, turbinados da glória. Usa a nossa vida como instrumento. Toma a vida do pastor Isaac e da Michele, que se provavelmente descerem de Brasília, venham debaixo da tua graça e da tua unção, do teu poder. Nós oramos pela vida deles, oramos por todos, em nome de Jesus. Estenda as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: até a papai vai cuidar da sua preciosa vida. Tamo junto.